Efatá. Efatá, a verdade revela, a mente se abre. Que bom estar aqui com você. Obrigado pela sua companhia, você na sua casa, no seu carro, talvez, local de trabalho. Que bom, gente. Que Deus abençoe você. Espero que o programa de hoje te abençoe e te traga uma palavra que vai mudar a sua vida. Então, por que não compartilhar esse programa? Por que não comentar? Por que não curtir e ministrar sobre outras vidas o que tem acontecido aqui através desse programa, que realmente a minha mente está se abrindo, muita coisa nós temos falado aqui, você viu no último episódio como foi tremendo o agir do Senhor. E, meu irmão, hoje eu quero dizer que é muito especial, meu querido, nós estamos nesse final de ano aí, e Deus tem feito tanta coisa boa, e hoje nós vamos tratar de um assunto tremendo, ouvir a voz de Deus. E eu trouxe aqui uma galera, uns convidados que eu amo, uma turma muito abençoada da nossa igreja. É eles, estou aqui com essa turma abençoada aqui, ó. Gente, faz algum barulho. Calma aí, velho. Empolgação. Você só vai concordar que eles não pegam negócio. Pelo amor de Deus, é isso aí. Vira pro seu irmão, pastor, tá levantado. Para que você ainda fala. Gente, obrigado, viu? Obrigado por você ter atendido aí o nosso convite da produção. Essa produção tá chique, hein? Você comeu direitinho ali, gente? Você está atacando. Ah, glória a Deus, irmão. Então vamos começar por elas, amém? Quero que vocês se apresentem, falem alguma coisa e fale, por favor, porque você tá feliz aqui, Fran? Eu estou muito feliz, é um prazer imenso para mim estar aqui. Agradeço do fundo do meu coração pelo convite. Salve todo mundo com a paz do Senhor. Bom, eu fiquei surpresa de ser convidada, porque da primeira vez que eu vi foram duas palavras assim muito. Mas pronto. Você quedou com no programa lá com os jovens adultos. Unite, foi muito bom. Sim, duas palavras, mas obrigada, de coração. Ela que gosta de dormir cedo, né? É. Gosto, 8h30, 9h, acabou. Nossa. Hoje eu tô estourando o piqui. Dela, pela sua vida. Deve ser sacrifício mesmo, né, Esther? É isso mesmo. Fala alguma coisa, Esther. Você tá feliz de estar aqui? Estou feliz demais. Obrigada pelo convite. Boa tarde. Tô nervoso. Tá nervosa? Relaxa. Não baixa. Relaxa, como se estivesse ministrando louvor na igreja. Não é a Tawane? Essa que é a poderosa Tawane, a menina que nos abençoa de vez em quando. De papo na frente. Olha só. Vem comigo. Me ajuda ali, Tawane. Eu tô. Então. Glória a Deus. É muito forte, gente. É muito forte. Você quer missionar e quer casar. Eu tô aqui com ele também. Ele que é profeta. Servo. Rapaz. Que isso? Para servir, né? Presença internacional, né? Aleluia. Essa patente aí a gente deixa pro selo, né? Você que é evangelista, mas nós agradecemos a Deus aí pelo convite, né? Estar aqui juntamente com essa juventude, é um prazer. Eu acho que aqui nós somos os mais velhos, né? Eu e o nosso amigo aqui. Sempre é um prazer estar junto com vocês, né? E nós agradecemos. Amém. Menino Padilha, você eu. Nós tá aqui, né? Mais um, né? Né? Fala isso, novo estilo, nova era, né? Tá chegando, entendeu? Tem que mudar, entendeu? Novo visual. Mano. Eu vi o deputado, esse rapaz, o Antônio casou com aquela morena bonita. Acho que é o óculos, acho que é o óculos. Amém. Verdade mesmo. Pai. Prazer estar aqui contigo, meu irmão. Obrigado, Antônio. Obrigado pelo convite. A paz do Senhor pelos ouvintes. Obrigado, pessoal que nos chamou para estar aqui. E o irmão Adriano, né? Já se falou que nós somos os mais velhos. Então, isso aí vamos cortar. Já nos entregou. Não vai para bom, tem cada Deus. Deus nos abençoe. Glória a Deus. Você vai pra gente. Como é de outros. Eu quero dizer a você aí na sua casa que hoje nós vamos conversar sobre esse assunto tão especial. Eu estou muito empolgado e eu espero que a gente consiga. A gente não vai conseguir
destrinchar tudo o que tem para falar sobre esse assunto, mas eu tenho certeza que nós vamos abençoar muitas vidas, nós vamos aprender uns com os outros aqui. Falar sobre ouvir a voz de Deus é algo que mexe com minha alma, porque, por exemplo, Moisés, Deus usou uma sarça para falar com Moisés, né? A sarça era algo comum no deserto, mas não era comum ela não se consumir através do fogo. Então, Deus fez algo comum, algo natural se tornar sobrenatural e falar através daquilo. É exatamente isso que acontece. Deus usa as coisas naturais, faz dessas coisas naturais se tornarem sobrenaturais e ele fala através disso. E foi assim usado também, foi uma forma diferente através da vida de Samuel, que em off nós falamos aqui, né? Né, Esther? Que a Esther até lembrou que ele achou que era Eli que estava falando com ele. Ele creu, mas ele não soube discernir. Tudo bom, já. É isso, tudo bem. Fez estilo de pregar. A gente pensar sobre tudo isso. Olha, ponto que eu quero ver com vocês, espero que vocês. Vamos tentar aqui conversar sobre isso, né, Adriano? Crer. É o que Deus fala. Eu acho que esse é o início de tudo aquilo que a gente pode dizer para a gente ouvir a voz de Deus, né? Porque como a gente... E outra, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, Adriano, o que você tem a dizer sobre essa questão de crer que Deus está falando? Quando a gente crê nisso, a nossa vida muda. O crer é a base da fé, né? Essa é a realidade. Quem crê e foi batizado será salvo. Quando você crê, você está criando possibilidades para que as coisas aconteçam pela fé. E muitas das vezes, quando você não crê, o milagre está na sua frente. Mas quando você não crê, você não consegue receber. E exemplos bíblicos a gente pode ver na Bíblia, né? Que quantas das vezes Jesus disse sobre o crer da palavra de Deus, né? Para se abrir a nossa mente, para nós discernirmos. Hoje eu estava conversando com alguém e eu disse justamente isso. Eu falei, o porquê que a gente muitas das vezes já não consegue mais ver os milagres de Deus na sua essência, de ver um paralítico andar, de ver um cego ver, e essa pessoa foi um pastor amigo meu do Brasil, foi cirurgiado, né, de um câncer, e ele está bem abatido, abalado, e eu fui e disse para ele assim, eu falei, o nosso desejo novamente é de voltar a crer que Deus ainda faz milagre. Aleluia. Não é? Então, o crer é o essencial de tudo, né, para nós. Meninas, olha, como a gente tem essa ideia de crer, por exemplo, tá? Quero que vocês me falem assim, isso na sua mente assim, ó. Será que é Deus que está falando? Isso já aconteceu com vocês? Sim, definitivamente sim. Nossa, não foi alguma coisa sobre isso, Fran? Então fala. Difícil para a gente, quando a gente não tem intimidade com Deus, a gente discernir a voz dele. Eu acho linda a passagem de João 10:27, onde Jesus fala bem assim, as minhas ovelhas me ouvem e me seguem. Eu acho que é bem assim a passagem, mais ou menos. Não tenho certeza se é nessa exata fala, mas ali Jesus ele deixa claro e ele fala conosco. E o que eu acho incrível é que ainda hoje existem pessoas, religiões, que elas acreditam que Deus ele só falava com os profetas lá na antiguidade, os grandes profetas. E não conseguem crer que no mundo de hoje Deus ele pode falar comigo, pode falar com você, pode falar com qualquer um de nós. Mas a base de tudo está na nossa intimidade. Eu acho lindo também a passagem dele falar sobre as ovelhas. Eu fui pesquisar o porquê. Sim, o porquê ele usou justamente a ovelha para poder se referir a nós. E eu vi que em países no Oriente Médio, por exemplo,
os pastores eles misturam as suas ovelhas quando eles encontram uma fonte para poder protegê-las de dores. E na hora de separar os seus rebanhos, cada pastor ele pode chamar as suas ovelhas que ela só vai seguir o pastor dela. Ele não vai seguir o outro pastor que está chamando. Elas conhecem o som característico da voz dele. Mas por quê? Por causa do tempo que ele passa com elas, elas começam a... Meu Deus! Continua, minha filha. Então, e elas conseguem identificar a voz dele, o som característico da voz dele, elas associam a coisas boas. Como, por exemplo, proteção, alimento que ele dá, e o cuidado que ele tem ali com elas, então elas conseguem associar a voz dele a coisa boa. E assim é a gente com Deus. Quando a gente tem intimidade com ele e a gente escuta a voz dele, é inconfundível. Não como você se confundir. Como diz em Gálatas, a paz de Deus que excede em todo entendimento. Ali, tipo assim, é uma paz que a gente sente quando vem de Deus, até mesmo quando é uma correção dele, quando ele vem fazer uma correção, que a gente sente uma paz tão grande que não tem como confundir. Você sabe, isso aqui é Deus quem está me falando. Eu, por exemplo, eu recebi uma correção um tempo atrás, eu estava passando por um momento assim, bastante difícil, e aí eu estava com aquilo na minha mente, martelando na minha mente. E aí eu ouvi Deus, aquela voz não audível, ele disse assim, mas eu não te sustentei até aqui. Aleluia. E aí, grande. Não, não. Já acabou? Meu Deus. Tremendo. A gente tá assim porque realmente, sim. Gente, eu vou falar algo aqui, tá? Eu tava com assim, isso aqui pra falar. Não, como é que vai ser? Mas olha pra você, que maravilha. Como Deus vai fazendo, né? Obrigado por essa explanação tão linda sobre crer nessa voz. Essa voz que ela nos guia. E quando a gente ouve ela traz aquela paz. A paz que excede todo entendimento. Aleluia. Glória a Deus. Tawane, eu quero te ouvir um pouquinho. Quer que você me responde uma coisa. Você é jovem, bonita, né? Tá aí rompendo aqui na Meca, médica, doutora Tawane. Gente, ninguém vai aguentar. Ninguém vai aguentar, viu? Tawane, muitos jovens têm essa vida corrida, né? Você já me falou algumas vezes da sua correria do dia a dia, né? E faz estágio, estuda, e você é muito ativa na igreja. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Mas com tantas distrações, em meio a tudo isso, como a gente faz para ouvir a voz de Deus, ter um coração assim sensível? Você com certeza você deve ter algumas experiências, você com certeza, porque não é... Gente, o testemunho que você dá, eu posso dizer isso, que eu sou seu líder no coral, eu vejo você ativa na igreja, o testemunho que você dá é a mão do Senhor, né? Não fica cheia de má índole, mas é a verdade. Então eu quero que você fale pra gente qual a experiência que você pode dizer, se há algo que arde no seu coração, pra gente ouvir a voz de Deus, porque é o Senhor que nos guia, né? Sim, sim, com certeza. Então, Antônio, de fato, eu acho que a vida, não somente de jovens, mas tipo, todo mundo, sabe, todo mundo na igreja trabalha, tem as nossas vidas e, de fato, é bem, bem corrido. E eu comecei, inclusive, eu estava pensando nisso um dia desse, sobre barulho. E eu estava começando a pensar sobre vários barulhos externos que a gente tem, principalmente na juventude. Tem uma ansiedade, assim, pra crescer, pra ter aquela vida. Eu, assim, na faculdade, fico assim, nossa, eu já quero ser média, eu quero já chegar onde que é minha meta, né? Mas é uma coisa em que eu comecei a aprender que ter sensibilidade à voz de Deus começa com a postura interna. Eu precisei, primeiramente, comecei a proteger o meu coração, mas eu comecei a perceber
que sim, Deus fala em cultos, em momentos grandes como o Aviva e tal, mas que ele fala mais com a gente na nossa intimidade, no nosso secreto, que sem passar tempo com Deus, como a Fran estava falando para os ovelhas dos pastores, sem passar tempo com Deus na intimidade, fica, você não vai conseguir discernir a voz dele, você não vai conseguir reconhecer a voz dele. E é isso, eu comecei a passar mais tempo, mesmo com a vida corrida, sabe? Às vezes no carro, oro em espírito e falo, Jesus, eu preciso do Senhor, porque hoje eu não tô conseguindo. Mas mesmo assim, não é uma coisa perfeita, sabe? Mas é verdadeira. E também eu comecei a aprender a proteger o meu coração. Porque como nós somos separados, somos escolhidos, não dá para deixar tudo entrar. Tem conversa que a gente tem que evitar, tem ambientes que nós não podemos estar, tem até, assim, pensamentos que eu estava falando mais cedo que a gente tem que repreender na hora, que eu só falo assim: "Em nome do Senhor". Não é o Senhor que tá colocando isso na minha cabeça, não é isso que ele fala sobre mim. Então, aprender proteger o seu coração e aprender que na intimidade você escuta a voz dele. Quando você decide pausar intencionalmente o seu dia para passar tempo com ele, Deus fala. Quando você silencia todas as vozes, menos a dele, ele fala, você escuta. Então, é isso. Rapaz, não, vambora. Aí é médica, Vamos lá, ganhadora, cuidadora, cantora. Então, nós não precisamos a gente fala de vida corrida, mas é só desculpa, né? É. Porque a gente não precisa de nada, é nós que fazemos o ambiente, né? Para ouvir a voz de Deus. Tá. Podemos fazer o nosso quarto no carro, dirigindo. Né? A professora da faculdade me dizia assim, quando a gente falava que não tinha tempo para fazer as atividades. Ela falava bem assim: quantas horas você dorme da noite? Aí eu, 7, 8. Aí ela, você pode dormir 5. Então, se a gente quer ter tempo para Deus, vai tirar seu tempo com ele. Gente, eu acho que eu não vou. Acho que eu vou mandar eles embora. Mas vamos lá. Coisa boa. Eu tô aqui abrindo aqui. Olha aqui que vocês falaram muito sobre discernir, né? Eu vou passar para vocês aqui agora. Porque vocês têm que falar também. Vocês falaram muito sobre discernir, falar sobre algo que a gente essa sensibilidade, esse entender. Olha aqui que 1 João 4 diz. 1 João 4, versículo 1. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Literalmente, olha, você disse sobre os barulhos, sons externos. Como a gente está rodeado de sons. E esses sons são tão altos, tem hora, que esses sons porque Deus é tão educado, né? Forma dele falar, forma dele mostrar. Então, se ele está falando, nenhum outro som deve apagar. Mas existem tantos sons, e a gente tem que ter esse discernimento. A gente tem que ter essa noção de que, peraí, o que ela disse aqui para nós aqui? É Deus que está falando? Elias, ele ouviu o vento, terremoto, ele ouviu fogo, tudo. Mas um sussurro suave. Nesse sussurro era Deus falando. Então, a gente tem que discernir. Entender quando Deus está falando. Hernani, você já teve essa experiência de saber se não, isso não é Deus que está falando comigo? Porém, que a gente envolve do outro lado e a gente precisa silenciar as vozes para entender a hora que é de Deus. Muitas das vezes vem dardos, né? Vem muito dardos na mente da gente, que o pensamento vem, mas a gente às vezes tem que repreender para não descer com o coração, porque se der aquilo é sentimento. E aí a gente pode se cair em ciladas, né? Em ter armas ciladas. Então, assim, e a gente tem que ficar muito, assim, pedir a Deus muito discernimento, porque às vezes quando Deus quer
quer nos dar uma coisa boa, muitas das vezes o inimigo também oferece. Mas para que o inimigo oferece, muitas vezes eu tenho um banquete pra gente e a gente já tá se agarrando, coisa que a gente sempre tá mais fácil, que a gente vê. E a voz de Deus, a gente vai só ouvir e entender. E pra gente entender a voz de Deus, é aquilo que a gente tá tripé e buscar Deus, a intimidade. Deus tem falado comigo mais quando no secreto, quando de madrugada, quando às vezes eu tô ali questionando a Deus alguma coisa, e muitas das vezes Deus fala, eu te sustentei até agora, e não é agora que você vai ficar só. E eu tenho sentido isso, e muitas das vezes eu tenho passado por alguns desertos, e eu vejo que esse deserto é permissão de Deus, porque muitas vezes a gente é falho, e ele faz nos aproximar de Deus. São situações assim, situações diferentes, mas a gente vê que é Deus nos direcionando naquela situação para a gente poder entender que é Ele que está nos direcionando. Glória a Deus, glória a Deus. E é o discernimento que traz isso. É o discernimento que realiza isso. Gustavo, deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão. Diferenciar a voz de Deus da voz dos nossos próprios desejos, das nossas próprias opiniões, Vaz, opiniões pessoais. Aquele negócio assim, não, eu nasci assim, morri assim, eu acho que é assim. Me conta assim, me fala aí, Gustavo. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, em diante, ele explica que as coisas espirituais somente vão ser entendidas espiritualmente, né? E para você entrar, né, no mundo espiritual, você tem que entender, tem que ler a Bíblia em si, né? Você tem que orar, você tem que jejuar, tem que fazer todo um processo, porque não é do dia para a noite que, né, que a gente vai se tornar uma pessoa agrada ao ódio de Deus, né? E para a gente conseguir discernir mesmo, a gente entender que é Deus que está falando, a gente também tem que saber quem é Deus, na verdade. A gente tem que saber assim, poxa, tá, se você lê qualquer livro, você entende o autor daquele livro, você entende o personagem daquele livro. Então, se a gente não lê a Bíblia, como é que a gente vai entender o personagem principal? Meu Deus. Entendeu? E é muito bacana isso, porque, por exemplo, eu trabalho com as pessoas, então é muito barulho, é muito pessoa falando e tal, e muitas vezes a gente conhece, só por falar, a gente conhece, pô, é fulano, é tal, mas se a gente estiver com Deus, será que a gente vai também saber que é Deus que tá falando? É igual a história de Samuel, né? Deus falou de Samuel, e Samuel era o profeta. Vai dormir. Caramba, terceira vez, Samuel discerniu que era Deus. E a gente tem que entender que a gente tem que ser assim, né? A gente tem que entender que Deus, a gente tem que saber. E pra gente conseguir falar assim, poxa, é Deus que tá falando comigo, primeiro eu tenho que estar com o meu joelho no chão em dia, tenho que estar orando na Bíblia e tem que estar presente, né? Porque acho que deixar a Bíblia dentro do closet não é a solução. Deixar o guia, né? Deixar o Manual, né? WhatsApp dentro do closet com Deus, senão ela é certa ali. E, velho, oração, né? É um falar com Deus, né? Não é somente eu explicando tudo. É eu conversar com Deus. Fala com você de volta. Rapaz, a sua linguagem é boa, né? Dá pra todo mundo entender. E um rapaz de 17 anos, né? Eu fiquei escandalizado de você ter 17 anos, mano. Eu achei que você era. Não, tô brincando. Mas eu quero louvar a Deus por essas palavras e esse pensamento. Muito bom ouvir de um rapaz tão jovem ele ter essa noção do valor que é a palavra de Deus. Você disse assim, como né, a gente vai ler um livro, a gente tem que saber quem é o autor, né? É exatamente isso. E esse discernimento só vem através da palavra mesmo. Vem através da palavra. Not trade. Isso é tão importante, isso é tão tremendo, Gustavo. Quando a gente tem esse discernimento, a gente entende a voz de Deus, sabe? Né, Adriano? A gente. Ela vira tão familiar, né? Demais. Familiar que. E a gente acha que tem que dar um sobrenatural. Nossa, tem que descer fogo aqui, como a gente falou de Elias. Não, e não é assim, né? É a famosa voz do interior. Aquela voz
familiar. E a gente pensa assim, nossa, isso não é meu, não, isso não é da minha mente, não. Isso não é é tão nítido assim, que a gente pensa, nossa, será que isso não é coisa da minha cabeça? E assim, nessa voz interior, por exemplo, Romanos, ela traz uma sensibilidade, né? O Romanos é o Espírito, Romanos 8, o Espírito testemunha com o nosso Espírito. Assim, olha, mas para isso a gente tem que ter sensibilidade espiritual, meninos. Porque sem essa sensibilidade, nós nunca vamos alcançar essa plenitude. Entender que o silêncio externo, quando há um silêncio externo, a voz interior, ela aumenta o volume. Vocês têm alguma coisa a dizer disso? Pode dizer isso, eu sei que você está doido, eu vou falar. Alguma experiência? Mas é aquela palavra, o que Deus te falar nunca vai contrariar a palavra dele. Que é a palavra principal, né? A maior profecia é a palavra do Senhor, né? Mas uma experiência que eu tive sobre a voz interior, né? Eu recebi a oportunidade para cantar no culto. E aí eu tava com um louvor na minha mente. E eu falei, eu vou levar esse hino, nunca cantei o hino, eu vou levar esse hino. E aí, só até eu falei, meu Deus, acho que acabou, não, vou colocar outro, vou tentar outro. Aí eu comecei a ensaiar outros hinos. E não que eu conhecia, que eu fazia assim, de boa. Não adia no meu coração, sabe? Agora aquele. Eu planejei tentava planejar o outro, mas aí eu que tava voltando pro outro hino. Falei, tá, é isso aí mesmo, porque tá dentro do meu coração, vou cantar isso que eu vou cantar isso aqui. Também minha amiga, falei, vamos cantar. E aí, final do culto, uma irmã posta no stories falando que Deus falou com ela, porque ela tava num dilema com Deus, sabe, sobre querendo desistir, sabe, de tudo. Eu acho que o louvor não era nem subir, você vai vencer, você vai passar. Sim. E ele era, aos teus pés está o meu coração, aos teus pés entrego o que sou. E falava um lugar mais alto, sabe, que é aos pés de Jesus, sabe? E aí, um hino de exaltação ministrou no coração de uma irmã, sabe? Então, é importante a gente ter essa sensibilidade no espírito, sabe? E obedecer a Deus. Porque a gente sendo obediente a Deus, a gente. Aquilo que. Só, sabe? Não afeta só a gente, não só no nosso caráter, mas para outras pessoas. Sabe? A gente entrega aquilo que ele também quer entregar para outras pessoas. Principalmente ministro. O ministro de louvor, ele tem que ter essa sensibilidade. Entender que Deus está. Eu no Brasil, a turma. Eu tinha um ministério de louvor independente, né? A gente ministrava recebia convite, nós ministrávamos em várias igrejas, congressos, e Deus foi abrindo as portas, Deus foi nos usando. Aí eles estavam loucos, porque eu chegava no culto, sentava no culto, aí começava o culto, a gente estava com a playlist toda pronta para essa ministração. Aí chegava no culto, sentava, de repente, aquela voz dizia, canta este hino. Aí eu falava, não, Deus, você vai fazer isso comigo de rir. No lugar desse lugar da mesa aí, gente, alguém falava, sério, aí eu chegava nele, eu chegava no e falava, vai ser esse aqui, não vou começar com aquilo, não. Aí eles falavam, cara, mas já tá tudo pronto. Não, vamos começar por aquilo. E o ministro tem que ter essa sensibilidade, né? E a gente tem que entender isso também. E está guiando, por exemplo, se o pastor da igreja. Gente, vou ser sincero, nós temos essa tranquilidade de dizer que o nosso pastor tem essa sensibilidade, né? Ele ouve a voz de Deus, ele não tem lógica, gente. A gente viveu o que está vivendo, o nosso pastor tem essa sensibilidade. Ele ouve a voz de Deus e Deus está nos guiando, e é muito bom a gente estar num ambiente desse. Adriano, conta para mim, Vaso, você já está caminhada já? Dias. Bom dia, já. Caminhada. E nessa caminhada ministerial,
relações, de vida assim, correria. Eu já vivi um tempo na itinerância. E, como eu disse aqui, eu chegava no congresso, e essa voz, essa sensibilidade, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba perdendo. Agora, Adriana, eu quero saber como a gente faz para não perder isso, como manter essa sensibilidade, Como manter esse tempo com Deus, no meio de uma vida corrida, ministerialmente falando, e assim, já acostumado com aquela massa, assim, o Adriano que vai pregar hoje, antes de você pegar o microfone, a galera tá na glória. E isso, muitos pregadores vivem isso. Então me conta, como não perder essa sensibilidade? Então, Antônio, assim, dentro desse tempo de caminhada, né, de ministério, a gente vive algumas coisas que, ao nosso olhar, é impossível você viver. Você alcançar, você conquistar, ou até mesmo Deus te levar. Mas quando você confia em Deus, Deus ele é totalmente responsável em fazer o que ele quer fazer com você, quando você dá liberdade para ele. E nesse percurso aí de quase 20 anos, né, aí nessa trajetória, ministrando durante esse tempo todo, algumas experiências você vai tendo e você vai percebendo que no cotidiano do dia a dia, se você não manter uma vida de oração, uma vida de obediência, uma vida de renúncia e uma vida voltada para Deus, você entra naquele esfriamento espiritual, né? Que é a carta aos Apocalipse, a carta, se não me falha a memória, a carta aos Efésios, ao Filadélfia, que fala sobre o esfriamento espiritual, né? Porque no primeiro amor, tudo é novo para nós, né? Nós ouvimos Deus muito fácil, porque a tua vida ela é totalmente voltada para Deus. E quando a tua vida é totalmente voltada para Deus, você não dá espaço, pegando o gancho do que as meninas falaram, você não dá espaço para que outras coisas preencham. Por exemplo, nós temos um copo com água. Se você encher ele de várias coisas aqui, será difícil você discernir se era água. Se você colocar aqui um líquido ou algo de outras cores, você vai perceber que não tinha aqui talvez água. Ou seja, quando você dá prioridade para Deus e dizer, Deus, a minha vida a partir de hoje, ela é tua, ela está na tua vontade, no teu caminho, no teu querer, e eu estou debaixo da tua obediência e quero manter uma alegria, porque o principal de tudo isso está na alegria de servir a Deus. Davi disse assim, alegrei-me quando me disseram. Davi se alegra com um convite de ir para a casa do Senhor. Então, quando você tem, de fato, a sensibilidade de Deus, a intimidade de Deus, de buscar a Deus, e você tem um ministério de intimidade com Deus, porque intimidade é como se fosse um ministério. É você ter prazer de estar falando com Deus. Porque a intimidade você não adquire, né? No dia a dia, não. A intimidade ela é um processo. A intimidade, ela gera um tempo. A intimidade, ela faz com que você, no decorrer da caminhada, da jornada cristã, ela faz com que você se aproxime de Deus para ouvir Deus de multiformas, porque Deus é multiforme. Deus fala de várias formas. Deus fala através de um sorriso, Deus fala através de um olhar, Deus fala através de qualquer coisa, irmão. Mas nós precisamos estar atento à voz de Deus. Mas o problema que nós estamos vivendo hoje é uma coisa, que as pessoas pararam de ouvir a Deus. Elas estão escutando a Deus. Paulo escreve aos Romanos dizendo, se não me falha aos Romanos... Quebra tudo aí, Vasco. Paulo escreve aos Romanos dizendo assim, que nos últimos dias as pessoas teriam comichões nos ouvidos, que não suportaria ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra é que liberta, a palavra é que dá vida, a palavra que transforma, é a palavra que faz tudo na vida do crente. Se você está firmado na palavra, se você está ali na rocha que é a palavra, a sensibilidade ela vai ser automática.
E você frisou algo aqui interessante. Eu sou uma pessoa muito observadora. Você frisou algo do nosso pastor. Eu sou muito observador, eu observo muito o pastor. Aprendi muito e tenho aprendido muitas coisas com ele. E você percebe, quando ele está no culto, você percebe a conexão dele com Deus. Como o Gustavo disse. Quem é espiritual, irmão, vai entender as coisas espirituais. Uma pessoa carnal, se ela entrar dentro de um trabalho, dentro de um culto, ou dentro do seu dia a dia, ela vai acontecer algo ali que ela não vai nem perceber, porque ela está na carne. Porque a vida dela não condiz com o dia a dia que era para ela ter. Porque os afazeres da vida, as coisas da vida tomam e roubam o tempo dela. A internet veio provar para nós hoje que nunca será falta de tempo, mas será falta de prioridade. Então, o que eu posso dizer, para você manter uma vida de intimidade e ouvir a voz de Deus, é você manter uma vida de alegria de servir ao Senhor, obediência de servir ao Senhor e prática no seu dia a dia, no jejum, na palavra e no seu dia a dia com Deus. E aí você vai manter uma vida cheia do Espírito Santo, vivificada e avivada. Porque avivamento e discernimento de ouvir a voz de Deus, você não conquista assim. É processo. E o processo nem todo mundo quer vivenciá-lo. Todo mundo quer ter o que você tem. Quer fazer o que você faz. Mas não quer pagar o preço que você pagou. Porque tudo tem um preço. Não é? Glória a Deus. Coisa boa é ouvir, né, gente? Coisa boa é ouvir alguém falar da palavra de Deus. E entendendo que... Irmãos, olha, quando ele falou da alegria, eu fico até assim, sabe? Porque se tem uma coisa que eu sou alegre, e melhor ainda, Tauane, sei que você ia falar, você tá pensando, eu sei que você é alegre mesmo, tal. Mas melhor ainda é quando você sente alegria quando você está falando da palavra. Meu irmão, eu tenho uma alegria quando eu sinto para falar da palavra, Vaso. E isso é que faz a diferença. E isso, Hernani, o que ele falou sobre... Não, todo mundo quer, mas todo mundo quer pagar. É um processo mesmo. Porque não é todo mundo tem prazer. A pessoa tem prazer de falar de futebol, de dorama, de séries, de seja o que for. Ela tem esse problema, mas não tem prazer de falar da palavra. Hoje eu estava lendo a Bíblia e eu caí num texto muito interessante. Eu sei que é vocês que são convidados, mas deixa eu compartilhar isso com vocês. Eu caí num texto muito interessante que poucas vezes eu ouvi. De um homem que resolveu virar para Acabe e falar assim: Acabe, deixa eu reconstruir Jericó. E ele foi reconstruir Jericó, está em 1 Reis, capítulo 16, versículo 34. Aí ele fala assim: deixa eu reconstruir Jericó. E aí, o rei Acabe vai e permite ele reconstruir Jericó. Quando ele vai reconstruir Jericó, ele perde os 2 filhos. Porque havia uma maldição lá atrás que Josué ouviu do Senhor. Que não poderia reconstruir Jericó. Que não poderia mexer nos alicerces. E qual foi o resultado? O homem perdeu os 2 filhos. Por tocar naquilo que Deus falou para não fazer. Ouviu a... Irmão... E aí eu fui conversando, fui entendendo, fui observando o texto. Por que ele passou por aquilo? Por que ele perdeu os 2 filhos? Por que a maldição caiu sobre ele? Porque não davam mais créditos para aquilo que Deus já tinha falado. Quando a gente não dá mais crédito àquilo que Deus falou, pessoal, nós estamos correndo sério risco de cair algo sobre nós. Maldições, coisas que a gente nunca imaginou viver, com situações de nunca imaginou viver. Por que você está vendo isso? Porque nós não damos mais créditos. O povo de Israel estava num tempo de apostasia. O rei Acabe trouxe idolatria para o seu povo. Então, a palavra, o ouvir a voz de Deus, ninguém estava nem aí para isso. E aquilo que Deus já tinha falado, muito menos. Então, o resultado foi a perda de 2 filhos. O homem teve uma colheita muito triste,
por não dar mais crédito para aquilo que Deus fala. Meu querido, que esse programa seja um canal de Deus para a vida de alguém que está ouvindo aqui. Seja um canal de Deus para a vida para nós também, para que a gente continue dando crédito para essa voz, para aquilo que Deus fala, para aquilo que Deus já falou, para aquilo que a gente escuta, porque o Senhor, Ele conta muito conosco para alertar essa geração. Nós temos aqui todas as idades e é muito bom falar com você sobre isso. E eu trouxe um ponto aqui que, de verdade, eu muito me alegrei quando a gente foi trazer esse assunto, esse tema, mas eu trouxe um ponto aqui que eu fiz questão de colocar, que é amar e estar disponível à voz de Deus. Gente, amar a voz de Deus. Ah, mas todo mundo ama. Ama mesmo? Será que a gente pode dizer que todos amam? Porque, pessoal, a Bíblia diz assim, se alguém me ouvir e obedecer a minha palavra, o meu Pai o amará. Esse amor é tão tremendo, que à medida que a gente ama a palavra, ama a voz de Deus, ele também e obedece. Fica fácil obedecer, né, Fran? Sim. Quando a gente ama, você ama a voz de Deus, Fran? Ah. Se eu falar pra vocês, talvez vocês nem acreditem em mim, mas Eu vou acreditar, você vai acreditar lá. A verdade- Vai acreditar, Gustavo? a verdade é que esse é o momento da minha vida em que eu estou vivendo o primeiro amor. Pra falar a verdade pra vocês, tem dias que eu tô me arrumando pra ir pra igreja e talvez pra algumas pessoas pode parecer um evento comum. Ah, tô indo na igreja, todo domingo tem culto, toda quinta. Mas tem vezes que chega e me dá um frio na barriga, sabe? Quando você está se arrumando pra um evento que você está ansioso pra ir, às vezes eu estou me vestindo, me arrumando pra ir pra igreja com frio na barriga, aquela ansiedade. E é uma ansiedade assim, é pela palavra, é pelo que vai ser ministrado, é pelo que eu vou conhecer de Deus, é pelo que eu vou ouvir sobre Ele. E eu acho isso incrível, de verdade. Às vezes a gente busca tantas outras coisas no mundo e a coisa mais maravilhosa da vida é você viver para Cristo e você entregar a sua vida assim por completo para Ele, você está disposto e você amar a Ele acima de todas as coisas. É como foi dado um testemunho na igreja no último domingo, é você amar a Deus se Ele fizer, mas se Ele não fizer, você ama do mesmo jeito. Aleluia. Se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus e meu amor continua sendo dele. Glória a Deus. Eu tô sentindo Deus aqui, gente. Aleluia. Tô sentindo Deus aqui. Oh, aleluia. Glória a Deus. É muito bom a gente amar a Deus a tal ponto. E quando a gente ama, a gente sempre está disponível, né? Sempre. Gustavo, sempre. E tipo assim, ela falou que, né, testemunho, né, se Deus não fazer, e se Deus fazer, continua sendo Deus. E o amar, né, é igual a Jesus, né, no leito da sua morte, ele orou e falou assim, se for da tua vontade. Uhum. E Jesus, carnalmente, ele não queria morrer na cruz. Mas Jesus falou, se for da tua vontade, aqui estou. Que seja feita a tua vontade. E a gente, igual você falou, a gente quando fica feliz. Imagina Jesus, a felicidade dele de ficar 5 horas. E para Jesus não era nada, né? Ficava no monte, igual ele andou sobre as águas. Ele perdeu o horário, estava falando com Deus, ele orou. Ele pensa, poxa, ele ia estar lá na frente. Perdi o tempo aqui falando com meu pai. Liga muita gente, a gente liga para alguém, um amigo, a gente fica na ligação ali conversando, vai, ele bateu, porra, que isso? 4 horas. Caramba. E Deus, Jesus, ele tinha isso com seu pai, né? Ele conversava e conversava, e para ele não tinha um parou. E a felicidade e a obediência que teve ao seu pai, desde a sua nascença, é incrível, né? E a gente tenta buscar sempre isso. A gente tem que entender, a gente tem que chegar a esse nível, né? De, pai, se for da tua vontade, que seja feito, e não a minha. Amém. E isso é ser alegre. Saber que Deus está ali contigo e Ele terá a melhor decisão para você. A gente apresenta a nossa vontade para Deus. Eu quero, Jesus apresentou, né? Deus, não quero ser. faça esse cálice, né? Cálice, mas... Eu quero sim, mas se o senhor não quiser... Gente, esse cálice é um pampa-manga. É um papo muito tremendo, né? Mas vamos deixar para outro, né? Há um hino que diz assim, ó, ouse sonhar, né?
mas é sonhar os sonhos de Deus. Quando a gente, na verdade, entrega a nossa vida para Ele, às vezes a gente tem sonhos, objetivos, a gente vai buscar a Deus. Às vezes a gente não tá tão aquecido assim na presença de Deus, a gente tem uma vontade, eu quero tal coisa, vou pedir para Deus. Mas quando você está na presença de Deus, a vontade daquela coisa, se não for de Deus, aquilo acaba se esfriando dentro de você. E aí você acaba querendo os sonhos que Deus tem para você. Gente, quando a gente ama a Deus, ama a voz, ama e está disponível, o que Ele fizer conosco, Somos gratos. tá tudo certo, Vaso. Hernani, Somos agradecidos. quando a gente está nesse primeiro amor, Hernani, né? Eu creio que você está nesse primeiro amor, né? Amém, Hernani? Bem, que bendito seja. Quando a gente está nesse primeiro amor, a gente quer agradar a Deus com toda a nossa força, com tudo que a gente quer e tal. E aí, Hernani, como tem sido para você viver isso na sua vida? Ouvir a voz de Deus e estar nesse primeiro amor, assim, essa vontade de agradar a Deus. Porque eu vejo você na igreja lá, sempre empolgado, né, gente? Vivendo tal, correndo aí, a luz queimou, arruma e tal, e tá sempre nas coisas do United, sempre na recepção, diaconato, e tá quebrando tudo. Meu amigo, como é viver isso e estar disponível, ouvindo a voz de Deus? Sim, a gente sempre tem falado com Deus para Deus nos dar o discernimento para fazer a vontade dele na nossa vida. E a vontade dele muitas das vezes dói e a gente tem que pagar um preço, igual todos nós aqui já conversamos sobre isso. E esse primeiro amor, ele cresce assim, com o passar do tempo da caminhada, igual o Adriano colocou, a gente vai tendo mais a proximidade, intimidade com Deus, a gente vai reconhecendo que o que Deus quer que a gente seja mais grato e servir mais. E aí, quando a gente entende, quando eu entendi que Deus me quer que eu sirva mais para que as coisas aconteçam, eu falei, não, Deus, então eu agora preciso me disponibilizar mais. Porque no começo, quando no tempo que começou a reforma, eu falava com Deus, eu nunca quero ser dependente de igreja. Nunca quero. Eu falava com Deus, eu sempre tive minha profissão, não quero ser dependente. E o dia que eu fui trocar um painel elétrico lá, Deus falou comigo assim, você não quer ser dependente, mas esse serviço depende de você. E aí eu entendi, falou comigo umas 3 vezes na minha mente, assim, o Espírito Santo falou com Deus, é você que tem que fazer isso aqui, você ainda vai estar aqui. E ali, o tempo foi passando, o pastor até falou comigo, Hernani, tem isso, tem aquilo pra gente fazer e tal. E eu comecei a me envolver e vi que, assim, que realmente Deus queria que eu servisse mais. Deus quer que a gente serve mais. Deus quer que a gente esteja com o coração aberto. E muitas das vezes, a gente, para estar ali alegre, com o coração aberto, a gente tem que já sair de casa disposto, agradecido. Porque se a gente não estiver agradecido com Deus, nada que a gente faz vai nos satisfazer. Então, primeiramente, é ser agradecido pelo que Deus nos propõe para a gente poder servir com alegria. Que muitos irmãos falam para mim, rapaz, sempre eu passo aqui, você está sorrindo, está alegre? Eu falei, não. E que essa alegria contagie você, meu irmão. Você entra dando glória também. Porque a gente tem que dar glória a Deus, porque Deus não nos deixa de nos recompensar se nós nos deixar de dar glória. Nós temos que dar glória. E Deus sempre nos agrada das nossas maneiras de nos servir. Mas o segredo é servir. Servir com alegria. Glória a Deus. Deus abençoe. Coisa boa, né, gente? Coisa boa é amar essa palavra. Eu sou assim. Eu queria realmente assim conseguir expressar para vocês o como é bom tá aqui conversando com vocês sobre isso, debatendo. Espero que os irmãos estejam sentindo essa presença que nós estamos sentindo aqui. Mas, olha, o que me chama a atenção também é a questão, a gente falou aqui sobre obedecer. Obedecer e viver o que Deus fala, meu irmão, é algo muito assim, e é só para os íntimos, tá? É só para os íntimos. Só aquele que é íntimo, ele obedece, porque a gente não pode ser apenas ouvintes da palavra, a gente tem que ser praticantes da palavra. Viver o que a gente ouve e fala. Alguns já disse, né? A gente eu já ouvi isso, a gente é a Bíblia que o mundo lê, né? E a gente, o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela é
aquilo que nos alimenta. E o obedecer essa palavra alimenta outros. Quando você obedece o que Deus fala, outras pessoas são alcançadas, Tawane. Você está caladinho, eu quero te ouvir agora, é contigo mesmo. Viu? Eu tô ouvindo. Não, mas fala para mim, Tawane, sobre essa obediência, ouvir e obedecer essa palavra. Me conta assim, eu sei que você ouve Deus Graças e a você Deus. tem obedecido Ele. Tenho. E qual é a recompensa para você? Não só para você, mas eu tenho certeza para sua casa. Então, obediência, na verdade, é uma coisa que Deus tem trabalhado em mim. Ele tá trabalhando ainda. Ele tem me recompensado em maneiras que, tipo, eu não conseguia nem te explicar direito. Eu acredito que uma dessas recompensas é o meu pai, a conversão do meu pai. Eu não quero chorar. Mas chora e fica bonito. Aí todo mundo chora e fica espiritual, aí Jesus tá. Mas é uma coisa que, tipo, eu orava muito, muito mesmo. Mesmo assim, quando eu era criança, sem entender o que era oração, sabe? Eu pedia ao Senhor sem saber se realmente existia um Deus que me ouvisse, mas Deus, ele tem sido muito, muito fiel. Eu até deixei de dar o testemunho ano passado, porque, sabe, no final do ano passou da idade o testemunho, mas eu não subi lá porque tinha acabado de Sim. se render ao Senhor, né? Se converter. E será que vai durar, Deus? Será que esse pi vai render e tal? Mas graças a Deus, meu pai, ele é uma pessoa que hoje eu olho pra ele e ele é exemplo pra mim do que é realmente amar. Amar, tipo, servir. Meu pai, ele vai pra igreja, assim, 3 horas. Sem ninguém lá, ele tá limpando a tua sentido. E ele vai com alegria. Ele sai da casa, assim, dando glória, hein? Porque, assim, você sabe que tá indo, vai ao chão, né? Ele tá assim, eu sei, mas ele vive na igreja, gente. É incrível isso. Eu tenho certeza que é uma recompensa do Senhor na minha família. Eu sei que o Senhor está trabalhando com minha mãe, com meu pai, sabe, com todos. E ele tem sido fiel, conforme a minha obediência, a obediência do meu pai agora também. Então, ai, gente, Deus, ele é muito fiel. Não tem nem o que nem como eu não falar. Eu fiquei assim meio. Eu também fiquei sem palavras aqui. Eu tô seguindo Deus aqui, gente. Deus é maravilhoso. Eu vou falar com vocês, o negócio é muito tremendo. Amém. Vou continuar o programa. Não preciso de cortar, não preciso de nada. É porque a gente. Glória a Deus. Que alegria, né? Servir na casa do Pai, né? Saber que Deus transforma, Deus pega aquele vaso quebrado lá, que às vezes as pessoas não dão valor, e trabalha, faz do novo, faz tudo perfeito. Maravilhoso. É um testemunho vivo, né? Sim. Então, assim, essa obediência ela leva a isso. Amém? Eu tenho que fazer uma pergunta para Esther. Tá caladinha, né, pai? Esther, mas essa voz, tem hora que a gente ouve a voz de Deus e a gente observa que essa voz tem hora que nos direciona a outros planos. A própria palavra diz, né? Os meus planos são maiores, os meus pensamentos. E tem momento que essa voz nos leva a outros caminhos. Como entender essa voz para obedecer, sem questionar, sem entender nada? Como a gente pode entender isso? Ouvir a voz de Deus, a gente estava pensando uma coisa, a gente vai para outra, aí de repente Deus nos conduz a outras coisas. Como entender isso? E como aprender com isso? Meu amigo, eu tenho um testemunho. Não conta que hoje está... Desde pequena, eu canto. Desde os 3 anos, cantar. Cresci minha vida inteira, toquei cantar. Aí, no retiro das mulheres, esse dia. No retiro das mulheres passado, foi diferente, sabe? Deus botou nessa prova.
tá doido. Ô, retiro bom, é bom. Mas aí eu pensei assim, tá, eu vou fazer pra minha vida inteira cantar, depois ele pregar, né? Mas aí as meninas passou por esse espiritual, assim, forte, desde o primeiro dia que a gente chegou lá. Veio, aconteceu comigo da voz externa vir, né, da ansiedade, as meninas até contam. Elas iam, pergunta tal, onde eu tava. Aí as mulheres juntou lá no quarto, começou a conversar sobre a vida e tal. E aí, o negócio começou a entrar no negócio de casamento. Aí a Leda virou pra mim, eu acho que seu marido tá chegando. Aí, pronto, acabou. Ela falou assim, aí acabou, menina. Minha ansiedade foi a 1000. Eu comecei a pular, fiquei assim, meu Deus, gente, sabe? Faltava pouco ela voar. E aí, Você tá ansiosa pra casar, menina? aí eu falei, aí ela tava na hora de dormir. Eu falei, gente, tá normal isso aqui? Não, porque eu tô no retiro, né? Eu tô pensando nisso agora. É pra eu estar me dando, sim, 100% Deus, 100% que. Eu também acho. Né? Eu tava pensando nisso, tem alguma coisa de errado. Aí eu falei, tá normal isso que não tá errado. Então, sabe, a coisa do discernimento, saber discernir. Eu falei, tem um trem errado nesse negócio aqui. Aí ela falou, não, acho que tá normal. Eu falei, não, tá errado. Tá errado. E aí, com um pouco, aí a gente começa um pouquinho, a Alejandra leva um susto. Falei, gente, né? Aí começou a guerra espiritual dentro do quarto, e ali, menina, a ansiedade foi embora na hora, sabe? Eu me posicionei, falei assim, vai embora toda essa ansiedade aqui, porque não é de Deus. Não é de Deus. E aí aí a gente começou a ver as coisas. Falei, gente, eu nunca imaginei estar, né, ter essa experiência aqui. E aí, tá, no último dia, a gente foi orar. Aí a irmã Betinha tava lá orando com a gente. E aí, menino, todo mundo orava, eu começo a sentir um trem diferente. Eu falei, eu começo a chorar, assim, uma oração simples. Aí eu comecei a chorar. Aí, com um pouco, a Betinha tá abraçando uma menina lá. E aí, tá aqui expulsa lá e tá aí. Entende? Expulsando, e aí eu senti, aí eu senti um trem que, tu coloca a mão nela. Aí a menina tava do meu lado, assim, coloca a mão nela. E tava só as líderes colocando a mão sobre ela, só adulto, experiente. Eu falei assim, não, mas quem sou eu pra botar a mão ali? As irmãs do cofre já tá lá, fazendo irmã do cofre. O que eu vou fazer? O que eu vou me meter? E aí meu filho enchendo aquela voz e aumentando, e, sabe, confrontando, coloca a mão. Fui botar a mão, e na hora que eu botei a mão, começando aqui a repreender o espírito, e eu sabia que não era eu falando naquele momento, sabe? Não era eu. E o menino repreendendo, tal. Aí acabou o negócio, eu começo a passar a mão, minha mão travou. Minha perna começa a ficar dormente. A Oni viu tudo, menino. Minhas mãos e meu pé ficam dormente. Eu sentei na cadeira e a minha respiração comecei a ficar sem ar. Eu não conseguia respirar, não conseguia falar. E aí, tipo, todo mundo achando que tinha acabado normal. E aí, eu falei assim, gente, a Betinha, você tá passando mal aqui. E a minha mão travou. Travou, meu pé, eu não consegui mexer a minha mão. E eu consegui nem falar, e eu só sei se minha mão trava. Sabe, sussurrando que eu não consegui. Aí a Betinha chega na minha vida, né? Você sabe o que é isso? É ele tentando te pôr medo. Só tá pra você não fazer isso de novo. Sabe o que é isso? É o chamado libertação. Eu falei, sim, não é possível. Não é possível. Eu falei tanto que eu não queria mexer com esse negócio de espírito, esse negócio aí. Aí Deus me bota lá no meio da cobra do leite. Aí, então assim, meu plano, que eu pensava na minha vida inteira, tá só cantar, né? E aí, no meio de tudo, aí Deus me vira pra outro negócio, pra outro chamado e outra coisa também. Adiciona ali no meio, coisas que nem estavam nos meus planos, coisas que eu nem imaginava. E aí, menino, deve viver. Se Deus entregou, né? Amém. Toma aí. Obrigado pelo menino. Várias vezes. Provérbios 16 primeiro diz que o homem faz plano, mas a resposta vem do céu, dos lados do Senhor. É uma experiência, né, Esther? É uma experiência que você viveu e que vai te servir pro resto da sua vida. Se você tiver da minha idade, você vai lembrar disso aí e vai falar assim, meu Deus, o que eu tô vivendo hoje começou lá. E realmente, assim, a questão do estar disponível. Você ouvir uma voz e essa voz dá um direcionamento que você nunca imaginou. E você mesmo assim entender
e obedecer, ele vai falar assim, eu posso contar com ela. E isso muda a trajetória de todos nós. Quando a gente ouve a voz, mesmo a gente... Porque ninguém é capacitado. Tem gente que busca esse dom e não tem. O Xará pregando lá na igreja, ele disse assim, unção uns tem unção, outros não. E é isso mesmo. Então, tem gente que busca isso, mas quer buscar com entendimento, com curso. E não é assim. É Deus que capacita. É Deus que dá. E Deus dá de uma forma muito simples. A voz interior, a voz de Deus é uma voz simples. Se você obedecer, meu irmão, ele fala do céu. Não, os céus diz, ele pode contar com ela. E isso muda toda a nossa vida. Queridos, nós já estamos chegando ao fim aqui. Já tivemos um papo muito especial. Quero agradecer a vocês. Quero deixar para vocês darem suas considerações finais para esse programa Efatá hoje, que foi ouvir a voz de Deus. E a gente ouviu Deus falando aqui. Amém? Amém. Hernani, dá suas considerações finais aí, Vaso. Deixa Deus te usar. Ministra sobre alguém, fala sobre alguém. É isso. Quero agradecer a Deus por nos dar o privilégio de estar vivo, de estar respirando e de estar aqui sentindo a presença dele, de falar do amor dele, porque falar do amor dele é tão maravilhoso. A gente às vezes até nos constrange com o que falamos e Deus nos aprova com o que fazemos, que é ser obediente a ele, ser obediente à palavra dele. E quem está nos ouvindo, que possa ser obediente à palavra de Deus, porque um dia vai ter que se confessar, porque a Bíblia nos diz que todo joelho um dia vai ter que se dobrar e confessar a Deus, que só ele é Deus para a glória de Deus Pai. Que Deus os abençoe, os ouvintes, e que nós abençoe a nossa vida. Amém. Gustavo? Eu? Primeiramente Toda agradecer. hora ele mexe um óculos. É chave, mano. É chave. Agradecer primeiramente a Deus, né? Pois sem ele ninguém estaria aqui, creio eu, né? Agradecer ao pessoal que me chamou, né? Primeira vez no podcast. De muitos, né? Amém. Amém. É isso aí, mano. Amém. Agradecer a minha tia, né? Que é uma pessoa que sempre... A pessoa que eu creio que é usada por Deus grandemente. Minha tia Rafaela. Pra quem não sabe, né? Minha tia. Ela é uma pessoa que também, quando eu contei pra ela, ficou muito feliz, me ajudou sobre o meu tema e tal. Glória a Deus. E agradecer a vocês, né, de estarem aqui, aprender um pouco de cada um, né, cada testemunho ou lições, porque aqui a gente tá pra escutar também, né? Não é só falar, é escutar. Amém. Muito obrigado. Ziano, conferencista. Não, Mas Gente, quase tô no manto aqui. quase, né? Mas enfim, a gente quer agradecer a Deus em primeiro lugar, tributar a Deus a honra, a glória, o louvor, né? Sem ele, nada podeis fazer, né? E agradecer nosso amigo Toninho, né? Pelo espaço aberto. A produção, né? Que a gente não pode deixar, nosso amigo Xará, Manquete, Manjô e todos que estão ali, Mateus. Deus abençoe a todos. E só para finalizar a minha parte aqui, você falou sobre o amor e deixar claro que o amor é revelado por uma pessoa, ou seja, o amor não é um sentimento, o amor é uma pessoa, que é Cristo. E ele nos deixou, né, esse ponto principal que foi lá nos mandamentos. Amai a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus é obedecer a Deus, né? Então, aqui nossos agradecimentos a toda a plateia, a todos os ouvintes que irão ouvir, né? Que Deus abençoe poderosamente, ricamente, participe, compartilha, curta e seja abençoado em nome de Jesus. Obrigado. Tawane. Ai, gente, eu só queria agradecer pela oportunidade de estar aqui. É uma honra, um privilégio. E para quem está ouvindo, colocar em prática aquilo que você ouviu aqui hoje. Eu creio que através da vida de cada um aqui foi uma bênção, uma honra poder também estar ouvindo os irmãos, as irmãs aqui, testemunho de cada um.
e que vocês possam realmente buscar essa intimidade para ter esse discernimento, porque, como eu disse no início, é um mundo cheio de barulhos, então aprender, silenciar essas vozes e ouvir somente a que importa, né, que é do Senhor. Então, é isso. Meu Deus. Estezinha! Eu queria agradecer pelo convite, o Antônio, a Jo, que ela mandou mensagem para nós. Obrigada a toda a produção, é uma honra participar aqui. E para você que está assistindo a gente, eu quero dizer para vocês, estejam disponíveis sempre, sejam sensíveis à voz do Espírito Santo, e como diz a canção do Crianças Diante do Trono, obedecer é mais que importante, é prova de amor. Então, obedeça a Deus. Dona Carlos, você cantou muitas vezes a música. Obedecer é mais Mas que importante é prova de amor. Eu gostava também daquela assim. Quem é Jesus? Eu preciso saber quem é. Parou. Fran! Bom, primeiramente agradecer a Deus, agradecer a você por ter me dado essa oportunidade, ao pessoal da produção, a Ju, que me mandou mensagem. E, bom, meu agradecimento maior, mais gigantesco é a Deus, ao Espírito Santo, que foi o Consolador que nos deixou, que produz em nós o fruto do Espírito, que é o caráter de Deus, e que tem me transformado dia após dia. Se eu me olhasse 2 anos atrás, que imaginaria eu aqui falando de Deus? Jamais. Então, assim, Deus tem feito uma obra extraordinária na minha vida. Sou grata pelas oportunidades que Ele tem me dado e quero dizer a todo mundo que está assistindo que se agarrem a esse amor, que não há coisa maior, não há lugar melhor, não há lugar mais alto do que estar aos pés de Cristo. Glória a Deus. Pessoal, eu quero também agradecer a vocês. Vocês arrasaram aqui hoje, viu? Claro. Eu quero louvar a Deus por dentro de vocês, muito bom. Pessoal, que tema maravilhoso. Eu já estive aqui com alguns irmãos, pastores. Eu estive aqui com o meu pastor, né, algumas vezes, com pregadores, ministros da casa do Senhor. Só que eu sei que talvez a nossa simplicidade aqui hoje, e de falar de um assunto tão importante, eu nunca tinha chorado em nenhum programa, né? Eu sou chorão, mas eu não tinha chorado. Mas eu senti a presença de Deus muito forte aqui. Eu estou até agora impactado, porque esse é o sentido desse programa. Essa é a ideia do programa. Quando Deus me deu a mente no coração, colocou no coração de fazer um trabalho assim, e Ele veio com esse nome, Efatá. E aí você vai na palavra, o que era? Um homem com problema de audição, ele não ouvia. E Jesus tocou nele e disse Efatá. E é isso aqui. Este programa é para você ouvir a voz de Deus. Através de cada tema, de cada assunto, de cada momento que a gente passa aqui, a gente tem todo um trabalho. Há uma produção, eu quero agradecer cada um que tem se envolvido, a diretora Kate, ao Xará na produção, ao pessoal que edita, né, o pastor Felipe, ao Lucas que está trabalhando aí hoje, a Jo que entrou em contato com todo mundo, ao Matheus que está aqui, cada um que está se envolvendo nisso aqui, quero agradecer porque nós temos sido abençoados, nós temos escutado a voz de Deus e que a cada dia você, meu irmão, você, minha irmã que está me ouvindo, você, meu querido, você possa receber o Efatá de Deus na sua vida, para que seus ouvidos ouçam a voz de Deus e você consiga obedecer essa voz que muda trajetória. Nós estamos aqui porque um homem ouviu a voz de Deus. Claro que houve toda uma história, nós estamos aqui por conta de Cristo e para Cristo, mas o reino de Deus estabelecido nessa cidade foi porque um homem, nosso pastor, ouviu a voz de Deus. E nós estamos aqui e eis os frutos de ouvir a voz de Deus. Quando você ouve a voz de Deus, como a Fran disse, né? Quem diria 2 anos atrás eu estaria aqui? Este é o objetivo. A voz de Deus, quando você escuta, ela não te alcança somente. Ela alcança uma geração, ela alcança vidas, ela alcança pessoas, ela alcança cidades. E o reino de Deus é estabelecido e mudado. Então,
Que nós possamos ouvir a voz de Deus, possamos viver o que Deus fala. Eu nem sei que você estava olhando para a câmera certa. Mas eu estou empolgado aqui, porque eu estou sentindo Deus aqui. Obrigado, gente, por estar conosco. Esse foi o Efatá. A verdade revela, a mente se abre. Deus abençoe você na sua casa. Obrigado por estar conosco até agora, escutado esse programa tão especial com essa turma tão linda. Mas Deus abençoe você. Até o próximo. Valeu. Um abraço. Efatá.